Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Aqui é o Joéder, sou tecnólogo em agronegócios, estou aí cursando o 9º semestre do curso de agronomia. E eu gostaria de apresentar para você que trabalha em propriedades rurais, que é gerente ou até mesmo técnico, né? E gostaria aí de umas informações bem importantes com relação aí ao cronograma completo da soja. Tá bom? Então, como que funciona esse cronograma completo desde o início? A primeira coisa, o que nós devemos fazer para começar aí uma cultura de soja, tá? Primeiro, pessoal, a correção de solo é a base, é a estrutura de todos os processos de uma produção, de uma produtividade, tá? Então, quando a gente começa, qual que é a época que você começa a fazer, então, essa correção de solo, tá? Então, a correção de solo, pessoal, ela é começada no mínimo, de 90 a 120 dias antes do plantio, né? Esses 90 a 120 dias vai estar correspondendo aí de 3 a 4 meses aí antes de você iniciar o seu plantio, tá bom? Qual que é a época? O ideal é você fazer ali já no final do período da seca, né? Ali entrando ali já para a primavera que pega ali um período mais chuvoso. Tá? Então, o que fazer para começar então essa base, né? Primeiramente, em todos os processos, a gente trabalha com o quê? Com a análise do solo, né? Que é a coleta dos pontos para a realização da análise. Através dali, a gente conseguir recomendar os nutrientes necessários e a correção necessária que aquele solo venha a estar precisando, tá bom? Então, vamos lá. Qual que é a profundidade mais recomendadas aí para a análise de solo, pessoal? São de 0 a 20, né? E de 20 a 40, onde você vai fazer, então, a calagem, né? Certo? Um dos objetivos desse solo é trabalhar ali com o pH, pessoal, de 5,5 até 6,2, né? E trabalhando ali uma saturação por base de maior ou igual ali a 65%. Então, essa é mais ou menos uma estrutura, uma base que você possa estar dando os inícios aí para que possa estar realizando aí uma cultura de soja, tá bom? Então, vamos lá. Através dessa saturação de base aí, de maior ou igual a 65%, né? Uma dose comum que a gente vai trabalhar aí de calcário, né, para a correção, é de 2 a 4 toneladas, tá? Só que isso vai muito depender aí do resultado obtido pela análise do solo ali realizada em laboratório aí de sua extrema confiança, tá bom? Quando for necessário de usar ali, fazer uma gessagem, se caso for necessário, né, quando o cálcio e alumínio estiver ali no alto do subsolo, né, usar aí uma dose contínua de no máximo de 1 a 2 toneladas por hectare, tá? Mas não muito raro a necessidade aí de você estar fazendo o gesso aí no seu solo, tá bom? Então vamos lá. Por que a gente fala que é importante, né? Aplicar o calcário é importante você fazer esse processo de você fazer a aplicação do calcário, né? E incorporar esse calcário antes que a chuva se comece a regularizar, tá? O porquê que você vai trabalhando, fazendo ali a incorporação desse calcário, né? Porque com o período da chuva, esse calcário ele vai estar descendo, a umidade vai estar na superfície e fazer com que esse calcário desça e alcance ali o ponto ideal para fazer a sua calagem, né? Para fazer ali a sua correção de acidez do seu solo. Tá? Ali, depois dessa aplicação do calcário, ali, na época, né, antes das chuvas regulares, a gente começa então a fazer o quê? A trabalhar esse solo, né, para o sistema de plantio. Tá? E qual é o período, qual que é o momento de você trabalhar esse solo aí para o sistema de plantio? Tá? Então, a gente trabalha com 2 sistemas de plantio. Plantio direto e o plantio convencional. Ou
Preparo convencional, né? Qual você vai trabalhar aí com grade, arados, né? Se for o caso aí de áreas novas, tá? Então, se for o caso de áreas novas, você vai estar trabalhando aí com preparo convencional, com grade, arado, né? No caso aí, igual eu falei para vocês, se for uma área nova de abertura de plantio, enfim. Um dos fatos importantes, pessoal, é a gente observar, tá? O que nós devemos observar em todo esse processo, lá do início da análise, da correção, né, da aplicação? Então, nós devemos observar o quê? São 3 itens bem importantes, pessoal, que o solo ele vai estar correspondendo aí com altíssima qualidade. Então, são solos descompactados, né, que é um dos fatores bem importantes. Palha bem distribuída, tipo cobertura, né, palhada aí de capim, ou seja, ela em consórcio com braquiária, né, com milho, sorgo, milheto, enfim, sendo uma palhada bem coberta. E um solo ali sem torrões ou camadas compactadas, igual eu disse anteriormente aqui para vocês no início da nossa conversa, né? Então, depois a gente entra, pessoal, no sistema de dessecação, tá? Quando a gente fala em dessecação, para você ter uma dessecação com maior aproveitamento, com maior resultado, né, para que não venha ter problema em seguida, né, na hora de você estar realizando ali já o seu plantio, você ter problemas aí com as ervas daninhas, né? Então é importante você começar aí as dessecações entre 15 a 20 dias antes do plantio, tá? Então, também alguns herbicidas aí que é mais recomendados, que a gente mais recomenda para a parte de dessecação, vou falar aqui os mais comuns, né? Que a gente usa bastante é o glifosato, tá? Uma dosagem mínima aí da dessecação inicial aí é de 3 a 5 litros por hectare, né, de glifosato. Ou então você também pode estar usando aí o 2,4-D, né, uma dosagem relevante aí de 1 litro por hectare, tá? Intervalando no mínimo de 15 dias, né? Ou também a gente pode estar fazendo aí o dicamba, que é respeitado intervalo, né? Você vai estar respeitando esse intervalo e pode estar fazendo, então, uma aplicação do dicamba, tá? Então, pessoal, um dos objetivos que nós temos, né, é entrar com o solo limpo no plantio. Então, não ter vestígios de ervas daninhas ali no solo, né? Iniciar os plantios, então, com seu solo 100% limpo, sem nenhuma intervenção, se não for somente a palhada de cobertura gerada ali por massa seca que você fez, seja ela milheto, sorgo, capim, né? Para que não tenha, interessante não ter, então, essas ervas daninhas no seu solo na hora da realização do seu plantio, tá? O plantio, então, pessoal, da soja, ele vai dar início aí no momento que as chuvas começam a se regularizar, né? Então, não adianta o produtor querer iniciar um plantio ali no período seco, sem ter a umidade, né? Então, é bem importante a gente estar iniciando os plantios ali, tendo, então, a umidade para que a semente possa entrar no seu trabalho de germinação, né? E fazer com que ela venha com maior força e com maior segurança aí para que possa sobreviver e sobressair aí os períodos mais secos, né? Então, esse período de planta é a gente fazer o quê? Quando plantar? Quando nós temos que plantar? Após, então, a umidade adequada do solo, né? Previsão de chuvas contínuas. Às vezes você tem uma previsão de chuva aí com consequência, né? Você pode estar realizando o plantio também. E normalmente isso começa de outubro a novembro na região centro-oeste e na região sudeste. Na nossa região aqui, que é a região centro-oeste, nós começamos então o nosso plantio aí de mês de outubro a novembro, né? São esses 2 meses aí de plantio realizado. Quando nós falamos em plantio, pessoal, tudo é muito delicado, é muito cuidadoso, para que você possa ter uma plantabilidade com maior diversificação, uma plantabilidade com maior eficácia, né? Então, a gente trabalha todo esse sentido. E um deles também é você trabalhar aí a parte de profundidade, né, da semente,
que é aí de 3 até 5 centímetros de profundidade. Tá? E quando a gente vai realizar esse plantio, a gente precisa de ter o quê? Nós precisamos ter uma adubação de base, né? Que é uma adubação que a gente fala que é adubação de plantio, adubação de linha, né? Então, a adubação mais recomendada que a gente faz em linha, né? Que é a nossa adubação de fósforo e potássio, né? Que é um exemplo médio aí, que a gente pode estar usando, o MAP ou então o SSP, certo? Mas, Jordan, qual que é a dosagem que a gente pode estar trabalhando? A dosagem, pessoal, geralmente, a gente trabalha de 80 a 100 quilos, né? Aliás, de 80 a 120 quilos por hectare de P2O5, né? E o cloreto de potássio de 60 a 120 quilos por hectare aí, né? No seu plantio. E aí a gente vem por seguida de micronutrientes, que são aí uns 2 micronutrientes bem interessantes, bem importantes também, pessoal, na hora de você estar fazendo o plantio, que às vezes passa um pouco despercebido aí, né? Que é o quê? Que são o zinco, né? E o boro. Então, quando a gente fala em zinco, a gente vai estar trabalhando aí na parte também de radicular, né? E o boro vai vir para dar maior potencialidade. Então, a gente pega o quê? Qual que seria essa dosagem, Joel, desse micronutriente em linha também, ou em formulação junto com os demais adubos recomendados aí. Então, o zinco você vai usar de 2 a 4 quilos por hectare, né? E o boro você vai estar usando aí de 1 a 2 quilos por hectare. Joelma, mas quando a gente fala em adubação, geralmente a gente fala adubação em NPK, né? Legal, mas só que o que acontece? Quando você vai estar utilizando o plantio, você vai ter uma minimização de nitrogênio na linha do plantio, né? Por quê? Certo? Então, não é necessário você fazer a aplicação de N, né, de nitrogênio mineral, tá? Agora sim, quando você está tratando de nutrientes para que a semente possa vir com maior vigor, com maior potência de germinação, você vai trabalhar, então, o quê? Com a parte de inoculação. Inoculação, sim, pessoal, é uma parte obrigatória de você ter no tratamento de semente, que é para poder você estar trabalhando a parte de nodulação de nitrogênio, certo? Então, não é você fazer aplicação de DN, né? É você trabalhar a parte de nodulação para que a cultura ela venha a trabalhar, então, as suas partes de nodulação nitrogênica. Tá? E aí você tem maior nódulos de nitrogênio na planta ali durante todo o ciclo da sua cultura. Tá? Quando eu falo em inoculação no plantio, a gente pode estar usando 2 tipos de inoculantes. Tá? Então a gente pode estar utilizando o inoculante líquido, né? Ou então o inoculante turfoso. Esses 2 inoculantes são muito bem utilizados e muito bem aproveitados aí, com resultados fantásticos no tratamento de semente, ou seja ele via micron também. Aí vem aquela pergunta, Joéder, pode associar cobalto mais molibdênio? Né? Claro que pode. Pode usar cobalto e molibdênio. Só que quando você pensa em redução de custo, hoje no mercado, não falando especificamente do meu produto, que é o Real Humic, mas hoje no mercado tem diversos produtos aí que você pode estar fazendo o quê? Você pode minimizar essa dosagem de cobalto e molibdênio, ou até mesmo, já ouvi em vários casos, de nós tirarmos o cobalto, né, ou o molibdênio, e acrescentar então o produto. No nosso caso, nós acrescentamos o Real Humic, que é um produto que estimula aí a parte radicular e também retém a umidade do solo, faz liberação também de nutrientes retidos no solo. Mas para que, Joel? A utilização, então, desses inoculantes e também do cobalto ou molibdênio. Qual que é o objetivo? O objetivo é fazer o quê? É fazer a fixação biológica de nitrogênio, certo? Então, é você ter toda aquela
fase de nodulação ali que a planta precisa para que ela possa ter um maior resultado ali e poder ter um pouco mais de resistência, né, em relação aí a algum período de estresse, enfim. Tá. Quando nós finalizamos, pessoal, essa parte de tratamento de semente, de plantio ali, a gente já vai para onde? Né? Qual que é o próximo passo nosso? O próximo passo é a entrada dos pós-emergentes. Tá, Joel, a gente tem que entrar com os pós-emergentes. Mas quando eu tenho que entrar com esse pós-emergente? Ah, beleza. Então vamos lá. O pós-emergente você vai entrar aí de 15 a 20 dias após o plantio, né? Mas por quê? Um exemplo, pessoal, aqui da soja, por exemplo, a soja RR, né? Você vai estar usando aí glifosato de 2 a 3 litros por hectare. Soja intacta, você vai estar usando glifosato mais um seletivo aí conforme a infestação que você vai ter aí na sua lavoura, né? E o que é importante? É importante, então, você fazer essa emergência, essa aplicação, ainda quando as plantas daninhas estejam jovens. Por quê? Porque ali ela vai ficar mais fácil, ela vai ficar mais vulnerável, então, ao contato com esse herbicida, né? Para que ela não venha crescer e conseguir, então, ter essa resistência em cima do produto. Então, você pega ela já no início, que quando ela for crescer, ela não vai ter aquela capacidade de estar se desenvolvendo e se proliferando, então, na sua área, através aí da aplicação dos herbicidas, né? Beleza, Joeda, então, fechamos a parte do herbicida. Qual que é o nosso próximo passo agora? É o que é? É os inseticidas, tá, pessoal? Mas o inseticida, ele depende muito também, a época de aplicação, conforme você vem fazendo todo o seu controle de monitoramento contínuo da sua lavoura, tá? Então, mas quando é que eu começo a fazer os inícios? Quando é que a gente começa a ver a necessidade aí de aplicação do inseticida, tá? Então, você vai começar, pessoal, através dessas avaliações, desses monitoramentos contínuos que você vem fazendo na sua lavoura, você vai entrar aí a partir do período de V2 a V3, tá? Mas beleza, Joia, vamos entrar nesse período. Mas os principais alvos, né, desse início aqui da cultura em V2 e V3, qual que é os insetos que o mais comum de mim estar encontrando, então, na lavoura para ir fazer, então, essa contenção de proliferação desses insetos, tá? Então são a lagarta helicoverpa, espodóptera, né? O percevejo e a partir dos reprodutivos, tá? Então quando a soja começa também a entrar na parte reprodutiva, você também vai estar fazendo esse controle, você também vai estar fazendo esse monitoramento e vendo quando é o momento correto para que você possa estar entrando com esses inseticidas, contendo então o desenvolvimento e a proliferação desses insetos aí na sua lavoura, tá? Por exemplo, pessoal, a lagarta, maior de 20% de desfolha. O percevejo, de 1 a 2 por metros lineares, já é o momento de você entrar com a aplicação do inseticida. Pô, Joel, eu achei aqui, deu maior de 20% de desfolha. Opa, beleza, já vamos entrar com a aplicação do inseticida. Quando a gente fala em percevejo, de 1 a 2 insetos por metro, também já é o momento de você entrar, tá? Então, quando a gente fala em entrar com a aplicação de inseticida no período vegetativo, no período reprodutivo, já avisando, por exemplo, aqui no caso do lagarto, do percevejo, a gente já está avisando o quê? Não ter perca futuramente na produtividade, porque o percevejo, você sabe que ele vem, né? Ele alimenta daquela seiva ali e ele acaba liberando ali sua seiva no grão, né? E o grão não tem a capacidade de estar enchendo com qualidade e você perde muito a produtividade em relação a isso. Talvez é uma coisa que acaba passando e você pensa, cara, eu não produzi tanto, mas porém você também não teve esse controle adequado do percevejo no período que a soja estava entrando no período de
reprodução, né? Então é bem importante a gente estar sempre monitorando, pessoal, fazendo a contagem, batendo pano na lavoura, vendo certinho o que precisa, qual que é o estágio, a quantidade de insetos que está, a porcentagem de lagarto, por exemplo, né? A quantidade de percevejo encontrado na área. Então é muito importante a gente estar fazendo isso aí, tá? E quando a gente vai em fungicida, quando a gente vê em parte de doenças, né? Quando você visa a sua lavoura, né, fazendo também o monitoramento, como é que a gente vai entrar com esses fungicidas, né? A primeira aplicação de fungicida, pessoal, normalmente, a não ser que isso venha acontecer, mas é muito raro, né? Normalmente a gente entrar no período de V8 e R1, né? Antes do fechamento da lavoura, antes que a lavoura ela se feche as entrelinhas, dificulta então a aplicação, né? Que dificulta a penetração do produto diretamente na cultura, né? Então, ela fechando, a soja fechando ali, você vai ter um pouco mais de dificuldade desse produto estar atingindo o alvo que seria feito a aplicação, tá? Então, pessoal, nós trabalhamos então na sequência, tá? Trabalhando uma sequência aí do quê? De 2 a 4 aplicações. Ah, Joéder, mas isso aí é somente isso? Não, você a gente fala que é uma recomendação sequencial, mas porém, se você tem maior infestação, frequências de outros tipos de doenças também, um ataque maior, você vai ter que fazer um pouco mais de aplicação, mas o normal é de 2 a 4 aplicação de fungicida, fazendo ali então um intervalo ali de 14 a 21 dias, né, que vai dar de 2 a 3 semanas, tá? Onde você vai estar fazendo essa aplicação com seu fungicida, visando então a segurança da sua lavoura aí contra as doenças, tá? Quando eu falo, pessoal, em doenças, em sequência de aplicação, aí vem aquela pergunta, Joéder, mas quais são as doenças alvos, né, do período reprodutivo ali da soja, quando a gente começa a entrar então com as aplicações dos fungicidas, tá? Então, as doenças alvas, pessoal, que nós temos aí com maior costume, com maior sequência, são a ferrugem asiática, né? A mancha alva, a antracnose e o oídio, né? São essas 4 aí as mais comuns. Logicamente, Joélia, são só essas 4? Não. Mas quando a gente leva em um segmento, essas 4 doenças são as mais comuns quando você começa a entrar, então, com a aplicação do seu fungicida ali, dependendo da situação ali da sua lavoura, né? Tá? Então, Joélia, mas o que eu devo usar para esses 4 tipos de doenças aí? Tá? O normal, pessoal, o normal aqui, os mais básicos que a gente sempre usa, você vai fazer uma mistura aí de triazol, né? Mais estrobilurina e mais uma carboxamida, tá? Então, misturando esses 3 produtos, triazol, estrobilurina e carboxamida. Esses 3 produtos aí você vai estar fazendo essas aplicações aí, visando esses 4 tipos de doença aí na sua área, né? Constatado, então, o foco dessas doenças. E quando você vai nessa parte, pessoal, aqui, aí a gente vai na parte do quê? Na parte de adubação de cobertura, né? Mas, Joélia, quando eu devo entrar com uma adubação de cobertura em minha área de soja? Tá? Aqui falando em soja, pessoal, tá? Você vai entrar aí de 30 a 45 dias após a emergência, tá? E qual que é a adubação que eu vou estar entrando, fazendo então por cobertura? No caso, potássio, se necessário, tá? Que seria aí uma formulação, uma dosagem de 40 a 60 kg de fósforo, né? O enxofre, você vai fazer ali de 10 a 20 kg por hectare. Isso falando em adubação de cobertura. Aí quando você fala na parte de adubação foliar, tá? Que também é bem importante, é muito importante na hora de você fazer também na sua cultura da soja, ou qualquer outra que seja cultura, também é as adubações foliares, né? E qual é o período, Joélia, ele está entrando com essas adubações foliares? Isso vai depender, pessoal, muito também
de qual nutrientes usar através aí das análises de folha, né, realizada aí em seu laboratório, tá? Então, o momento que a gente está entrando com essa adubação foliar é quando a cultura da soja está no estágio de V4 a V6 e de R1 a R3, tá? Que são ali aqueles nutrientes bem comuns, né, utilizados como boro, molibdênio, cobalto, manganês, zinco, tá? Então, esses produtos aí, e nunca, pessoal, nunca substituir, né, a adubação de solo pela adubação foliar, tá? Adubação de solo, adubação de base, adubação de cobertura, ela é uma adubação essencial, tá? A adubação foliar, ela é importante sim, mas porém ela vem numa adubação complementar para a cultura, tá? Aí a gente fala, pessoal, na hora que a gente vai fazer o controle de alguma praga, né? Vamos citar aqui, por exemplo, o controle do percevejo. Qual que é o período para mim estar entrando com o controle desse percevejo? É o momento que a soja entra no seu período reprodutivo. Tá? Então, o inicial dela vai entrar no R3, né? Do R3 em diante, que é o momento que ela começa ali a entrar na sua formação de reprodução. E qual seria o momento mais crítico? Né? O momento mais crítico é o momento em que a soja ela está em formação de enchimento de grão. Tá? Que é a hora que eu devo entrar com a minha aplicação estratégica. Através do meu monitoramento, né, na lavoura, eu consigo entrar com essa aplicação estratégica aqui de fazer com que eu não venha ter grandes danos, né, com o percevejo. Tá? E a rotação de princípios ativos, pessoal. Você sempre vai estar fazendo uma rotatividade com os princípios ativos de produto, de inseticida para percevejo, para que ele não venha criar uma resistência daquele princípio ativo. Um exemplo, Engiopleno. Você só usar Engiopleno, cara. Engiopleno. Com o passar do tempo, o inseto ele vai criar uma resistência uma resistência sobre aquele princípio ativo daquele produto. Então, por isso que é importante você estar fazendo ali uma rotação de produtos com princípios ativos diferentes, um do outro ali, né, na hora das aplicações. Então, quando a gente fala aqui, pessoal, para você que está começando, né, ainda seu início na agricultura, tá? Por isso que é importante você ter uma consultoria, é importante você ter um departamento técnico de qualidade, né, para que você possa estar trabalhando juntamente com esse departamento e esse departamento entregando um resultado eficiente. Então, para entregar aqui, pessoal, um resumo geral, bem rapidinho aqui para vocês, por exemplo, aqui, de todas as etapas, né? Então, começando por correção do solo, de 90 a 120 dias antes do plantio, dessecação, de 15 a 30 dias antes do plantio. O plantio, nós devemos iniciar, aí, dar início no período das chuvas com mais frequência, né? No momento que a chuva entrar com mais frequência, é o momento de nós iniciarmos o plantio. Então, de outubro a novembro ali, é o período de nós entrarmos com o nosso plantio. A primeira aplicação de herbicida, de 15 a 25 dias após a emergência. O inseticida a gente vai entrar também conforme o monitoramento, pessoal, tá? Então, conforme o monitoramento da cultura, você vai estar vendo o momento de estar entrando ali com a aplicação do seu inseticida. Fungicida, visando doenças fúngicas, né? No estágio da soja ali em V8, R1, dali em diante é o momento de você, então, já entrar com as aplicações de fungicida. Adubações de cobertura, de 30 a 45 dias após a emergência, e quando você vai entrar com uma adubação foliar, igual eu falei, uma adubação complementar na sua cultura, né, para dar maior eficiência na sua produtividade, você vai entrar aí com a adubação foliar nos estágios da soja aí, em V4, V6, e R1 e R3, tá? Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, compartilha ele aí, segue nós aí no nosso YouTube, né? E
vamos deixar em aberto aqui, pessoal. Qualquer dúvida que você tiver, qualquer que seja a cultura, desde o plantio até a adubação, você pode estar entrando em contato conosco aqui, vou deixar o meu telefone de contato aqui para vocês, tá? Pode estar entrando em contato com a gente, pedindo uma orientação. E nós trabalhamos também com consultoria e também auditoria e a parte comercial também de fertilizantes, tá bom? Gesso, calcário e fertilizantes aí para plantio, tá bom? Então, nosso contato, pessoal, é o 67 998 29 41 50 e também pelo outro contato comercial, que é o 67 981 28 96 25 e o nosso e-mail, agrosolofertilizantes@gmail.com. Fale conosco ali, faça o seu orçamento, tire uma opinião conosco, tenho certeza que você vai só ter a ganhar muito aqui com o nosso trabalho de consultoria para você, em todos os tipos de cultura, pastagem, agricultura, horticultura, fruticultura, piscicultura também, tá bom? Então, entre em contato conosco, solicite aí a nossa visita, uma reunião com nossos profissionais para que nós possamos apresentar para vocês aí o nosso trabalho, o trabalho aqui da Agrosolo Fertilizantes, consultoria e auditoria agrícola, tá bom? Então, aguardo vocês, fique com Deus e um feliz 2026 para todos nós.